Pronto, já recebemos a indicação de que está a ser gravada esta sessão. Então vou passar a palavra ao Dr. Sérgio Oliveira, depois à diretora Olga e depois o professor David Justino falará a seguir para nos introduzir depois no tema, por assim dizer, da ação com as pessoas que são convidadas e que eu vou apresentando seguidamente. Passo então a palavra ao Dr. Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância. Muito bom dia a todos e a todas, com um cumprimento especial ao professor David Justino, por mais uma vez estar connosco nesta iniciativa, e cumprimentar a senhora diretora do agrupamento de escolas e, na sua pessoa, cumprimentar toda a comunidade educativa que se associou a este seminário. Portanto, as minhas palavras é de boas-vindas por esta iniciativa que se está a realizar e dizer que naquilo que diz respeito à constância e educação nos últimos anos, há vários anos, que é uma prioridade para nós, porque entendemos que é uma forma de desenvolvimento do nosso Conselho e de afirmação do Conselho, e por isso temos vários programas e várias iniciativas nesta área, com vista a melhorar aquilo que é a capacidade da escola e a qualidade do ensino que temos no nosso Conselho. Portanto, e efetivamente não podia deixar de dizê-lo que temos contado com a ajuda e a colaboração, muito antes até de eu ser Presidente de Câmara, quando já colaborava com a Câmara Municipal, do professor David Justino nestas matérias, com vista a aprofundá-las e a desenvolver aquilo que é o ensino nas nossas escolas. Portanto, dar as boas-vindas a todos, desejar uma boa jornada de trabalho e que saiam daqui todos mais ricos em informação e em conhecimentos. Muito obrigado a todos. Obrigada. Agora, Olga, umas palavrinhas da nossa diretora. Bom, mais uma vez um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Constância, mais uma vez online, mais uma vez à distância, o que nos deixa alguma saudade daqueles momentos também de confraternização que tínhamos e, como qualquer bom português, os nossos almoços que agora estão suspensos, e espero que um dia destes nós possamos voltar ao figurino antes da pandemia. Eu não me vou alongar muito, só aqui 2 ou 3 palavras em relação, primeiro em relação à realização destes seminários. São 33 seminários que têm permitido a quem está desde o início, como o Conselho de Constância, que têm permitido uma partilha muito boa, tanto em termos de experiências como em termos daquilo que são os recursos e que são as formas de fazer educação, e um projeto que tem acompanhado as escolas ao longo dos anos, que se tem adaptado os temas às novas realidades e que, mais uma vez, aqui hoje com um tema atual, que é a avaliação formativa e todas as novas práticas decorrentes também daquilo que foi a pandemia e daquilo que foi o confinamento, que influenciaram, sem dúvida, a educação nestes anos, desde 2020. Por outro lado, eu estando numa sessão pública com colegas de várias escolas e com entidades que intervêm no setor da educação, não podia deixar de fazer aqui, por um lado, o agradecimento à forma como a Câmara Municipal tem colaborado com o agrupamento de escolas e como tem permitido que a educação em Constância seja aquela que é possível, mas aquela que nós também ambicionamos e que vamos tentando melhorar. Aproveitar para dar as boas-vindas à senhora vereadora Helena Roxo, que é a primeira vez que está connosco no seminário, desejar-lhe as maiores felicidades e, sem dúvida, também fazer o agradecimento
não sei se será o sítio certo, mas enquanto diretora eu não podia deixar de realçar todo o esforço dos professores, todo o esforço da comunidade escolar que tem sido acrescida nestes últimos tempos. Nas questões do seminário de hoje, nas questões da avaliação, tem sido um trabalho algumas vezes quase de nos zangarmos. Temos, como se costuma dizer, partido muita pedra durante o ano anterior, mas penso que neste momento nós estamos capazes de mudar as nossas práticas e de permitir aos alunos terem também melhores aprendizagens e, consequentemente, terem melhores resultados enquanto pessoas e enquanto alunos. Mais uma vez, desejar a todos uma boa sessão de trabalho e mais tarde voltarei novamente com a apresentação da nossa experiência, mas para já, obrigado por estarem presentes e até já. Então, agora, no seguimento da nossa diretora, não é? E para as apresentações, a intervenção do professor David Justino, que se justifica, não é? E depois que passará a introduzir a oradora convidada, se calhar já não interrompe o professor David Justino, não é? Falará e depois apresentará, se achar bem, se achar melhor, a oradora convidada para iniciarmos, então. Está bem? Muito bem. Obrigado. Obrigado. Começar por saudar o Sr. Presidente da Câmara de Constância, Dr. Sérgio Oliveira, também, obviamente, aqueles que já fazem parte da história desta rede, nomeadamente a Olga e também a Judite, e da mesma forma todos os presentes que estão, neste momento já estamos aqui com 46 pessoas, o que é bom, e espera-se que na verdade alguns dispensam esta parte introdutória e só entram a seguir, e portanto esperamos que isto aumente. Eu quero só justificar um bocadinho o tema de hoje. Como sabem, os temas são sempre escolhidos em reuniões da coordenação com todos os representantes concelhios, com todos os coordenadores concelhios. E este foi o tema. É um tema que já vem no seguimento de outros que nós temos estado a trabalhar ultimamente, sempre um pouco, digamos, na perspectiva da flexibilidade curricular e do problema da avaliação, e nesse sentido também consagrar o princípio de que, na verdade, esta rede vive de uma troca de experiências entre os seus vários membros, neste caso, entre as escolas que fazem parte, digamos, desta mesma rede. Na prática, isto é ao mesmo tempo uma rede colaborativa e uma rede de aprendizagem, no fundo é isso que nós temos. E, portanto, praticamente desde a sua fundação em 2008 até ao presente, já lá vamos, portanto, em 13 anos, nós temos sempre assegurado, digamos, tentativa de uma resposta aos problemas que as escolas sentem. E, acima de tudo, tentar que as próprias escolas saiam do seu casulo para, no fundo, partilhar as experiências. A ideia de base é sempre a mesma. Se os problemas são comuns, vamos tentar unir-nos para encontrar também respostas que são sempre respostas diferenciadas, mas que não deixam de ser respostas a problemas comuns. E é isso que nos move, independentemente de nós gostarmos mais disto ou mais daquilo, temos uma concepção mais acima ou mais abaixo, mais à esquerda ou mais à direita. E, portanto, nessa perspectiva, o problema que se põe da avaliação das aprendizagens levanta precisamente um velho problema. Eu julgo que é um velho problema porque é tão velho que já está, na minha opinião, ultrapassado. Nós, quando colocamos a expressão avaliação para as aprendizagens, estamos claramente a dar o foco para o chamado feedback, ou seja, como é que a avaliação pode contribuir para melhorar as aprendizagens.
não é? E é claro que o melhor ou pior contributo que uma avaliação dá à melhoria das aprendizagens está muito dependente da forma como avaliamos. Ou seja, se nós utilizamos critérios e instrumentos mais apurados e, acima de tudo, mais fidedignos, com certeza que a retroação, ou seja, o feedback dado depois para as aprendizagens, será melhor também. Agora, o problema que nós temos aqui é que esta equipa ministerial, praticamente que está desde 2015, lançou precisamente não só o problema da flexibilidade curricular, mas também um grande ênfase sobre a chamada avaliação formativa. Eu continuo a dizer, sem desprimor para ninguém, que esta dicotomia entre avaliação sumativa e avaliação formativa não tem sentido absolutamente nenhum. Ou seja, toda a avaliação tem que ser formativa, independentemente de ser mais sumativa ou menos sumativa, mas quer dizer, esta dicotomia, esta aparente contradição não tem muito sentido. Precisamente porque mesmo as avaliações mais hard stake, ou seja, aquelas que no fundo são mais com base em testes, com base em provas, com base em exames, etc., tem sempre um efeito, pode ter um efeito formativo. Ou seja, mesmo no final de um ciclo, ou no final de um ano, quando nós fazemos um teste final, ele deverá ser utilizado nos anos seguintes. E, portanto, muito do que fazemos, ainda que não seja uma avaliação individual, mas aqui é um bocado o desempenho das escolas, é precisamente aproveitar os instrumentos e os resultados da avaliação, precisamente para podermos depois levar as escolas a melhorarem os seus desempenhos. Portanto, há sempre aqui a ação e a retroação estão sempre, no fundo, a funcionar. E, portanto, é aprender com aquilo que avaliamos. No fundo, é isto que nós pretendemos. O segundo desafio, que eu julgo que é importante, é precisamente como é que nós poderemos avançar da avaliação dos conhecimentos para a avaliação de outras valências que não sejam só os conhecimentos. E aqui temos as competências, as capacidades, as atitudes, os comportamentos, quer dizer, temos depois uma miríade de valências que colocam ao professor, digamos, um desafio muito grande, precisamente para saber como é que eu vou avaliar. Nomeadamente porque todos nós fomos formados para fazer avaliação de conhecimentos e poucos foram formados para fazer avaliação de competências ou avaliação de capacidades. E nesse sentido, eu julgo que é esse o grande desafio que nós temos pela frente, é saber como é que nós fazemos essa avaliação, com que instrumentos, e depois um outro problema que eu julgo que é um problema relativamente estimulante, que é, no fundo, as escolas vivem, quer queiramos, quer não, de classificações. Ora bem, e o problema é saber como é que nós passamos da avaliação para a classificação. Ou seja, como é que nós integramos uma avaliação de competências, por exemplo, numa classificação? Qual a ponderação que damos? O que é que ela influi ou o que é que não influi? Porque também é necessário dizer que se a avaliação de competências não servir precisamente para ponderar ou para influenciar uma classificação, então ela perde alguma pertinência e perde alguma eficácia. Portanto, agora, como toda a gente eventualmente se formou na avaliação de conhecimentos, nós temos que nos autoformar para essa avaliação mais alargada, que é precisamente podermos considerar outras valências, precisamente nesse processo de avaliação. Um processo de avaliação é sempre um juízo que se faz
sobre as características e o desempenho dos alunos. Só que também aqui eu julgo que é importante que nós comecemos a olhar para o aluno não só por aquilo que ele faz ou é capaz de fazer, mas acima de tudo para aquilo que ele é. Ou seja, há um conjunto de características do aluno que são subjacentes à sua própria existência como pessoa, não é? Que têm um papel muito importante na forma como ele tem o desempenho escolar. E, portanto, se nós ignorarmos isso, eu julgo que estamos a ignorar tudo aquilo que muitas vezes é a escola que dá, mas muito daquilo que é a família, a comunidade, o meio em que o aluno vive, acaba por dar. Portanto, trata-se de um processo extremamente complexo. Só há uma coisa mais complexa, que é como é que se aprende. É das coisas mais complexas que existem, não é? Porque nós não sabemos muito bem como é que se aprende. Ou seja, temos algumas ideias, temos algumas técnicas, mas todo este processo de aprendizagem é um processo extremamente complexo e, acima de tudo, não direi que é extremamente diferenciado, mas, acima de tudo, que é muito diferenciado de aluno para aluno. E, nessa perspectiva, nós não temos numa escola tal como ela existe, nós não temos a capacidade de ter uma diversificação dos instrumentos de avaliação em função daquilo que cada aluno é. Não é? E, portanto, coloca-nos para nós a busca de um ponto de equilíbrio entre aquilo que é avaliar todos da mesma maneira ou avaliar cada um de acordo com aquilo que ele é, daquilo que ele é capaz. E, portanto, há um ponto intermédio que é sempre o mais difícil de atingir, não é? Que é um ponto de equilíbrio entre, no fundo, a avaliação tradicional e aquilo que são os novos contributos ou as novas preocupações relativamente, digamos que à avaliação mais alargada. Portanto, temos aqui um conjunto muito diversificado de problemas. Eu julgo que nós vamos continuar a trabalhar sobre estas questões, mas tenhamos consciência que isto é um caminho do qual ainda estamos no princípio. Não é? Temos ainda, digamos, um percurso ainda muito longo, nós temos que caminhar e nós não estamos nem mais atrás nem mais à frente do que se faz noutros países, porque mesmo noutros países existe essa dificuldade. Não é? E, portanto, porque no fundo é isto, quer dizer, até há bem pouco tempo o fundamental da nossa avaliação era a avaliação de conhecimentos. E, portanto, mesmo nessa, nós temos que melhorar no sentido de transformar a avaliação, digamos que, num estimulador da aprendizagem, não é? Ou seja, avaliar para aprender e continuar e, de certa forma, qualificar a aprendizagem, porque, no fundo, a aprendizagem é o mais importante de tudo. Quer dizer, não tenhamos dúvidas que o nosso foco não é só ensinar, o papel do professor é ensinar, mas mais importante que é fazer aprender e, de alguma forma, fazer aprender bem. Portanto, meus caros, não será hoje que nós vamos ter, digamos, a resposta ou a solução para este problema tão complexo. Mas se nós formos caminhando a pouco e pouco, se nós formos acrescentando, se nós formos dando pequenos passos, com certeza que vamos ter uma avaliação mais rica, em primeiro lugar, e em segundo lugar, uma avaliação mais eficaz no que diz respeito àquilo que são os objetivos da nossa participação. Portanto, eu vou-me ficar por aqui. Foi só uma tentativa de explicar o porquê desta avaliação para as aprendizagens, como é que, na verdade, esta perspectiva se insere nesta problemática mais alargada, não é? E tentar, precisamente, continuar a dar esses pequenos passos para nós podermos melhorar os processos de aprendizagem. Eu já reparei que a professora Margarida Gaspar de Matos já está entre nós, eu quero lhe dar também as boas-vindas. Eu faria praticamente a ponte
entre, digamos, esta parte introdutória e, digamos, a parte que eu diria que é uma parte mais científica e mais técnica, precisamente para podermos então reiniciar. Eu diria que o Sr. Presidente, eu sei que terá outras ocupações e outras responsabilidades. Se ficar entre nós, teremos muito gosto em poder contar com a sua presença, mas calculo que terá outros afazeres, nomeadamente neste novo mandato, que eu quero também, no fundo, saudar e dar-lhe, digamos, felicitá-lo, porque, no fundo, para dar continuidade àquilo que já tem feito, e eu fico bastante feliz porque, no fundo, nos tem acompanhado sempre, digamos, neste nosso exercício de tentarmos melhorar a educação dos nossos filhos e dos nossos, enfim, dos nossos alunos. Portanto, Sr. Presidente, quando quiser, esteja à vontade. Professora Margarida Gaspar de Matos, eu fico eternamente grato pela sua disponibilidade. Começou cedo, não é? Logo às 8 da manhã também com uma videoconferência para Bruxelas, não é? E, portanto, nós vamos ter aqui uma hora em que iremos, no fundo, debater uma proposta que eu tentei, como é que eu ia dizer, eu tentei acondicionar relativamente àquilo que é o seu trabalho. A professora Margarida Gaspar de Matos é professora catedrática na Universidade de Lisboa e pertence à Faculdade de Motricidade Humana e tem precisamente as áreas da saúde e da psicologia e, portanto, tem aqui, digamos, um papel muito importante. Eu lembro-me, eu conheci a professora Margarida Gaspar de Matos quando estava no Ministério e quando ela me apresentou um dos primeiros relatórios precisamente sobre saúde em ambiente escolar, no fundo é isto, é o relatório da HBSC, não é? Portanto, que eu tenho aqui precisamente a Health Behavior in School Age Children, e que é um relatório que ela tem vindo a assegurar desde 1997-98, é representante em Portugal precisamente desta organização a nível internacional, e que é um instrumento de extrema qualidade, muito rigorosa, com grande qualidade também no que diz respeito à apresentação dos resultados, e isso ajuda-nos bastante a perceber nessa fase precisamente alguns dos problemas, desde o consumo de drogas ao consumo de álcool, aos comportamentos aditivos, aos comportamentos de risco, não é? Que têm vindo a ser muito trabalhados ao longo destes anos e que de certa forma têm dado contributos inexcedíveis para nós conhecermos melhor o ambiente das escolas e os problemas que elas enfrentam no dia a dia. Hoje a professora Margarida Gaspar de Matos tem, digamos que vai fazer uma abordagem que é, ela disse logo, não, a avaliação de conhecimentos não é comigo, não é? E portanto, precisamente porque o que nos pode ajudar é precisamente a avaliação para além dos conhecimentos, não é? Ou seja, o que é que está para além dos conhecimentos que pode, no fundo, contribuir para uma avaliação não só mais rigorosa, mas acima de tudo com uma dimensão humana mais acentuada. E nesse sentido eu julgo que a experiência, o trabalho que tem desenvolvido é para nós extremamente importante. Eu devo dizer que lembrei-me imediatamente da professora Margarida Gaspar de Matos porque há uns tempos li um artigo dela que eu não sabia, como a outra colega nossa, que é a Tânia Gaspar, mas que por coincidência apenas é filha da professora Margarida Gaspar de Matos. Portanto, mãe e filha fizemos aqui um excelente artigo que eu tinha já referenciado e foi precisamente por isso que eu me lembrei dela, para nos ajudar a problematizar precisamente este problema de como é que nós vamos avaliar para além dos conhecimentos. Professora Margarida, um grande abraço para si, antes de mais nada. Seja muito bem-vinda.
Temos neste momento aqui cerca de quase 50 colegas que estão interessadíssimos no seu contributo e, portanto, eu passava-lhe a palavra, porque sei que também que às 11 já tem mais outra a fazer e não a queremos depois prender muito com isso. É verdade. A palavra é sua. Bom dia, professor, bom dia a todos. São 100 pessoas aqui na conferência, que acabamos sim, exatamente, já estamos com 99. Não, agora a ver o número, exatamente. Ora bem, então bom dia a todos. Os convites do professor David Justino são irrecusáveis, eu já o conheço há muitos anos e nutro por ele uma grande simpatia profissional e pessoal e, portanto, disponha sempre. Hoje realmente vim de Bruxelas e daqui por 40 minutos vou para a Irlanda, portanto são estas maravilhas da tecnologia que, enfim, que ainda vamos ver a longo prazo onde nos levam. Bem, eu ultimamente tenho estado também um bocadinho ligada ao sistema, não é? E, portanto, faço parte da Task Force das Ciências Comportamentais e de uma Task Force também ligada ao Ministério da Educação, também ligada à recuperação das aprendizagens. Mas a minha função é exatamente aquela parte que não são as aprendizagens, daí eu dizer-lhe que a avaliação de conhecimentos não era mesmo a minha área. Eu, como tenho falado disto, é evidente que eu não estou sempre a repetir as mesmas coisas, tento ajustar um bocadinho à população-alvo, não sei, aqui com 100 pessoas, se alguém já me ouviu falar desta ideia da saúde mental e da importância das emoções e na avaliação do estado de bem-estar dos miúdos nas escolas. Se ouviram, de qualquer maneira, eu vou tentar ser breve para termos um bocadinho para discutir no fim. Quando eu ia mesmo entrar, vi o professor David Justino a falar-vos para que não se convençam que lá fora é melhor. E isto é uma ideia muito... Eu, então, que a chegar de Bruxelas e para a Irlanda, digo-vos em primeira mão que isto é mesmo verdade. Nós temos este hábito assim um bocado nacional de achar que lá fora é que é bom e que os outros colegas fazem todas as coisas e nós aqui não fazemos. Isso não é todo verdade. Acabámos mesmo agora numa conferência da UFA, que é da saúde pública em termos europeus, e as questões da saúde mental das crianças e dos adolescentes. Há aqui resultados, por exemplo, 51% dos jovens pela Europa inteira têm problemas de saúde mental, entre os quais 12 graves problemas de saúde mental, dos quais 26% com ideação suicida. Isto é uma coisa da Europa toda, não é só de Portugal, mas também é de Portugal e, portanto, nós temos que estar atentos a isto. Eu vou-vos passar uns slides para nós balizarmos um bocadinho a conversa. Eu não sei, o professor vai ter que partilhar comigo para eu poder... A Liliana é que faz isso. Está bem, então, senão eu não consigo partilhar a tela. Bom dia, professora. Pode partilhar, tem um botãozinho em baixo. Tá? Já tenho autorização, é? Tem. Ok, então vamos lá ver isto. Ok, vamos pôr em grande. Bem, então eu chamei isto muito aplicadamente para além da avaliação de conhecimentos, exatamente para se perceber que não vou falar de avaliação de conhecimentos. Portanto, esta é a minha equipa na Faculdade de Universidade Humana da Universidade de Lisboa, portanto vão variando, mas basicamente estes são os residentes, tanto de doutoramento, pós-doc e já investigadores séniores, e toda a vida, desde antes de 96, nós trabalhamos nesta interação da investigação com a ação. E isto é importante e eu sei que o professor Justino também defende esta ideia, porque se nós fazemos coisas e não vamos avaliando, monitorizando a nossa ação, ficamos todos numa discussão de café sobre se as coisas estão a dar resultado, se as coisas não estão a dar resultado, se estamos a fazer ações ajustadas ao que é preciso, ou se é preciso umas coisas e nós estamos, aquilo que nós chamamos a intervir oposto. Portanto, estamos a falhar todas as necessidades dos jovens. E eu tenho sempre um bocado de medo quando falo destes planos de recuperação de aprendizagens, até que ponto é que nós recuperamos muitas coisas que eles não aprenderam e descuramos o estado emocional das crianças, que pode ser lamentável. Então temos crianças lamentavelmente perturbadas a aprender muito, e isso é complicado. E é essa a ideia do que eu vou falar-vos hoje, é pensarmos que é importante que eles aprendam. Talvez não se fale bem de recuperação de aprendizagens só porque eles aprenderam algumas coisas alternativas durante este tempo do confinamento, mas sobretudo atendermos à pessoa globalmente. Pronto, então há aqui 3 desafios dos docentes e dos discentes, dos alunos, mas também das outras pessoas na escola que nós temos nos dias de hoje. E um deles é as tecnologias, que não
apareceram agora. A pandemia não inventou nada de novo, veio evidenciar várias coisas que já existiam. A única coisa que apareceu de novo foi mesmo o vírusinhos em si, não é? Mas estas tecnologias, isto já havia antes, antes da pandemia já se falava que os jovens estavam muito agarrados ao ecrã, dos malefícios do ecrã, disso tudo, e agora até as tecnologias foram um bocadinho reabilitadas, porque se isto tem sido tão duro para nós todos, vocês imaginem como é que era se não houvesse tecnologias, não é? Portanto, tínhamos ficado muito, dizia-me um miúdo daqueles com que nós conversamos agora, dizia assim, então mas quando foi a gripe espanhola não havia internet, pois não, como é que eles sobreviveram todos? E portanto estão a ver esta ideia que é sem internet, como é que tínhamos ficado em casa tanto tempo e como é que tínhamos conseguido comunicar uns com os outros, aprender, enfim, ter acesso a alguns cuidados de saúde. E portanto isto estão a ver verdadeiramente, isto é enfim, o slogan da adolescência agora é internet livre, enfim, e pronto, mas isto tudo não era novo, neste momento evidenciou-se mais porque as tecnologias desenvolveram-se muito. Olha, estão a ver esta minha vida esta manhã, se me contassem há 2 anos, eu dizia que era uma pessoa perturbada a inventar uma história estranha, não é? A pessoa vem de Bruxelas, vem aqui para o professor Destino e depois vai para a Irlanda outra vez. Nós não sabíamos que isto era possível, não é? E agora sabemos e cabe-nos a nós usar estas competências o melhor possível. A outra coisa foram as alterações climáticas, que também já se falavam muito, lembram-se, antes de irmos para casa, andavam os jovens todos muito preocupados com a chamada eco-ansiedade, à procura de como é que não há plano B, o que é que vamos fazer ao planeta Terra, e até se dizia na altura que os nossos jovens, um bocadinho passivos do ponto de vista do ativismo social, a questão das alterações climáticas tinha a cara deles e eles envolviam-se muito, aquela mocinha sueca, a Greta, que aparecia muito a dinamizar, pronto, e há quem diga, não é a minha área, não vou falar sobre isso, que realmente esta história destes vírus que conseguem fazer estas pandemias tem muito a ver com a alteração do ecossistema que nós estamos a provocar e estamos a ir para condições que ultrapassam as capacidades da saúde do próprio planeta. E depois, olha, tivemos a Covid. E este bichinho que aqui há 2 anos nós julgaríamos que era um novelo de lã para uma brincadeira qualquer infantil, neste momento estamos todos muito familiarizados com ele e vemos-o diariamente nas notícias e por outro lado. E lembro de que muitos de vocês receberam esta mensagem de boas festas, de Feliz Ano Novo, ano passado, não é? Em que nós finalmente estávamos cheios de esperança de substituir as máscaras por uma vacina. A vacina não veio substituir completamente as máscaras ainda, mas pronto, isto tem sido a nossa vida ultimamente. E como eu vos disse, a pandemia veio evidenciar as desigualdades que já existiam e veio potenciar desigualdades, não veio criar nada de novo, porque a desigualdade já havia, como todos sabem. E nós tivemos aqui, num primeiro desafio, eu costumo falar de um dragãozinho de 3 cabeças, porque houve realmente 3 desafios, e eu acho que quando nós agora voltamos para as escolas, e vamos falando nisso aos poucos, nós temos que ver que estes 3 desafios ligados à pandemia têm que ter 3 ações distintas e têm que ter 3 avaliações distintas. Portanto, e eu não vos vou falar da avaliação dos conhecimentos, mas um é a avaliação das questões da crise sanitária que nós tivemos, não é? Que sublinhou as tais desigualdades e penalizou os mais vulneráveis. Aliás, a penalização dos mais vulneráveis é uma constante em toda esta pandemia. Quem estava mal ficou pior. Por exemplo, no caso das crianças, não é? Fala-se muito das crianças que estiveram mais expostas a contextos de risco em circunstâncias onde tinham menos apoio, por exemplo, das CPCJs e menos monitorização por parte dos professores. Mas aqui na parte da crise sanitária foram os idosos, ao princípio lembram-se, eram os idosos dos lares, eram as pessoas com mais de 80 anos, foram estas pessoas que ficaram mais penalizadas. E eu estou a insistir nisto porque depois não ficou assim. Nós, na altura, fizemos algumas investigações, houve o fecho das escolas, a questão do teletrabalho, a questão da situação dos lares, fechou os serviços de saúde, isto era tudo uma vida que nós tivemos que fazer um grande jogo para conseguir ajustar-nos.
A flexibilidade deve ser a palavra do ano ou dos últimos 2 anos, porque realmente nós tivemos que nos ajustar, sair da nossa zona de conforto e ajustar-nos sistematicamente a condições que não sabíamos possíveis. E pronto, e aqui uma vez mais, quando as crianças foram para casa e os professores tiveram realmente uma ação imediata e muito interessante, que foi conseguir fazer a identificação das crianças que não tinham acesso à comida, as crianças que só comiam na escola, não tinham acesso a tecnologias de informação, que estavam em circunstâncias familiares dramáticas. E isto, por que é que estamos a falar nisto outra vez? Porque são estas crianças que vocês têm agora nas escolas, e não vale a pena agora agarrar nelas e ficar a pensar o que é que ele perdeu da matemática, não é o que é que ele viveu durante este ano e meio, em que família é que viveu? Numa família fantástica, onde se comeu melhor, as pessoas conversaram, tinham rotinas, passaram melhor tempo de qualidade uns com os outros, ou a criança passou ali o tempo todo sem ter acesso à escola, sem ter acesso a um computador, sem ter acesso à sua privacidade e a ver umas dinâmicas terríveis às vezes entre os pais ou com os pais e eles. Essas crianças vocês vão tê-las todas na escola e isso também tem que ser avaliado e tem que haver uma intervenção ajustada a essas circunstâncias. Não é só o que deixou de aprender. Bem, então nós fizemos um estudo em que perguntámos exatamente ao longo da pandemia como é que eles estavam. E aqui, no primeiro confinamento, eles estavam um bocado aborrecidos, tinham falta dos amigos, andavam a perder coisas importantes, como festas de anos, saída de bailes de finalistas, faltava-lhes o lazer ativo e no exterior, mas eles também falavam de coisas positivas. Eles sentiam-se mais autónomos, menos exaustos e com melhor gestão do tempo. Portanto, os jovens portugueses têm mais aulas do que qualquer outro país da Europa, não é? E, portanto, chegam a casa e não têm muito tempo, aliás, do estudo do HBC, acabam por não gostar muito da escola, não é? Acabam por não se sentir muito bons na escola, exatamente é um dos maus indicadores, como o professor David Justino sabe dos relatórios que nós temos já há muitos anos, desde 98, portanto não é também com a pandemia, mas eles agora referiam que estavam menos cansados e que conseguiam chegar a casa e chegar à noite e conseguir-lhes ir pesquisar e sentiam-se mais autónomos na gestão do seu tempo. E eu estou-vos a falar disto porque isto é uma coisa a continuar. Se a pandemia teve várias coisas más e se teve algumas coisas que foram boas, não é? Nomeadamente o desenvolvimento das tecnologias e esta questão da gestão do tempo e da autonomia dos jovens, isto é para conservar. E depois eles também referiam maior proximidade da família e dos professores, que eles achavam que com a pandemia, com o confinamento, ficaram com outro tipo de relação mais próxima com os professores, até porque diziam que os professores tinham uma grande falta de preparação para dar aulas no Teams e eram eles que ajudavam, professor carrega aí, vá, veja lá os 3 pontinhos em cima, e eles sentiram que isso era interessante, não serem eles os receptores do conhecimento, mas conseguirem ensinar aos professores, enfim, a dar as aulas no Teams. E então, quando voltaram para a escola, portanto estamos a falar há um ano, vinham muito entusiasmados, com saudades dos colegas, de ir à escola, essas coisas todas, e chegaram às aulas e ficaram muito, muito desapontados. E realmente, portanto, a escola estava militarizada, mas isso tinha que ser, não é? Portanto, como está agora, com mais cuidados de saúde, e eles sentiam-se seguros, mas desde logo fartos e desapontados. Portanto, achavam que os professores tinham feito exatamente demasiado foco nas avaliações e nas recuperações. Os professores chegaram na primeira aula, já tinham os testes todos marcados, estavam muito aflitos para fazer revisões, e eles diziam que não, que eles tinham um período inteiro para contar como é que tinha sido, e não tiveram esse tempo. De repente vieram para casa com os testes marcados para o ano todo, coisa que não fizeram porque voltámos outra vez a vir para casa. E depois é difícil articular este regime misto, foi na altura como agora é. Portanto, não sei se tem essa experiência, mas é muito mais complicado ainda nós fazermos metade da vida em casa e metade da vida fora, porque o período de um sítio para o outro não está previsto. Pronto, e então depois no segundo confinamento voltámos para casa, não é? Portanto, aqueles testes todos que foram marcados e aquelas revisões não serviram para grande coisa porque não foram feitas, e no segundo confinamento eles estavam, isto são estudos feitos no âmbito do meu projeto Dream Teens, com a minha colega Cátia Branquinho, e em que nós fizemos regularmente recolha de depoimentos da volta de 700 jovens que nos mandaram textos e nós fizemos análise de conteúdo. Portanto, isto foram trechos de jovens compactados por uma análise de conteúdo. Portanto, no segundo confinamento eles ficaram entediados
era como se eles tivessem entrado em velocidade de cruzeiro, mas uma velocidade de cruzeiro que os desmoralizou e que lhes tirou alguma ação. Aí já estavam com mais sinais de mal-estar psicológico, irritabilidade, ansiedade, tristeza e preocupados com o futuro, eles próprios com a avaliação, nomeadamente aqueles que iam passar de ciclo ou que queriam entrar na universidade. E, portanto, eles ficaram ali uns tempos sem saber o que é que me vai acontecer. E viram no verão depois a aflição que foi o início das aberturas do país e os mega eventos, os locais de divertimento, e nós todos assustados com os jovens todos na rua a não cumprir nenhuma daquelas recomendações que tinha previstas. Os profissionais também não, e isto é uma coisa que nós vamos voltar a repetir, os profissionais também não estão de todo ilesos, é porque nós na escola temos alunos, professores e restantes pessoas, e não são só os alunos que estão perturbados por 2 confinamentos, os professores também estão e os outros profissionais também, e por isso, bastantes não é? Portanto, os alunos acabam por não ter algumas aulas, nomeadamente de algumas disciplinas. Depois também referiu mais conflitos na família, mesmo as famílias que estavam a conseguir viver a pandemia já estavam muito estressadas de passar demasiado tempo juntos. E a desesperança foi uma constante neste segundo confinamento. São estes jovens que agora vocês estão a apanhar, não é? Portanto, que estão a recuperar, que estão a recomeçar a ir à escola. São jovens que passaram muito tempo sem saber o que é que lhes ia acontecer e com uma grande ansiedade à volta disso. E, portanto, o meu apelo era estabelecer o bem-estar, o equilíbrio emocional, as aprendizagens e a confiança dos alunos, ajudá-los a sair do torpor e a restabelecer rotinas, a sair da apatia sem cair na disrupção. Isto é uma tarefa muito difícil. É como é que nós vamos incentivar os jovens a sair daquele torpor em que eles ficaram no segundo confinamento, sem se irem espetar no risco que nos vai voltar a pôr em casa em curto espaço de tempo. Então, como dizia este jovem de 14 anos, que não é consumidor de drogas, dizia isto: até parece que estive pedrado 1 ano e meio e agora acordei. É que dá mesmo ressaca. Portanto, isto é um jovem que não sabe o que é uma ressaca, mas achou que o sentimento mais parecido com o que ele estava a sentir na escola agora era uma ressaca. Portanto, de quê? De ter estado sem rotinas, assistir às aulas de pantufas e coisas assim do género. Estes jovens são os jovens todos que vocês têm na escola. Bem, depois houve outro desafio que não vos vamos falar muito, mas que começou e que vai continuar, que é exatamente a crise económica e social, e como nós sabemos, quando há crises económicas e sociais, os alunos, como toda a gente, não é? Mas nas escolas vocês têm muitos alunos e também têm muitas pessoas, portanto, alunos e professores vão ficar afetados com esta questão da crise económica e social. E esta crise económica e social, contrariamente à crise sanitária que falámos há bocadinho, afeta sobretudo os desempregados, as mulheres e as mulheres com filhos. Portanto, isto é um estudo que ainda vos vou falar agora a seguir. E então, o que é que há mais na escola? São mulheres e mulheres com filhos, não é? Portanto, são as professoras, os funcionários, os profissionais de saúde e, portanto, na escola, além dos jovens que estamos a falar, temos mulheres e mulheres com filhos que estão em risco de estar muito afetados com tudo isto. O autocuidado é muito importante, não é só tratar dos outros, é também vermos o que é que se passa connosco. Pronto, e então o último desafio, que é o que estamos aqui a falar no fundo, porque estamos a falar de bem-estar mental, de saúde mental, não é de doença mental, mas é de saúde mental, também foi muito afetado. E os jovens agora falam, eu falei-vos agora, 51% de mal-estar psicológico, fraco equilíbrio emocional, e referem solidão, ira, stress, medo dos outros, agora uns que já não sabem conviver, já não sabem como é que se vão agarrar, já não sabem como é que se podem aproximar. E esta última parte da saúde mental penalizou mais os jovens e as mulheres, e mais ainda as mulheres com filhos. Portanto, as mulheres com filhos já transitam de serem mais afetadas pela crise económica e social e vêm também ser mais afetadas por esta questão da saúde mental juntos com os jovens. Então aqui é a mesma escola, é a mesma cara da escola, com jovens, com mulheres e com mulheres com filhos. Portanto, estão a ver a escola. As escolas em geral estão em risco de perturbação em termos de bem-estar, de equilíbrio emocional e de saúde mental. E, portanto, isto é um problema muito sério que tem que ser avaliado, e não é só avaliado para ficar identificado o problema, é também para arranjarmos soluções. E estes sintomas, estes problemas são quanto mais tempo
houve de confinamento e quanto mais proximidade professores e alunos tiveram da condição da Covid em si, ou seja, se tiveram pessoas afetadas, se tiveram pessoas infectadas. E pronto, isto foi um artigo que eu fiz em abril do ano passado, mas que está disponível a partir da página da Ordem dos Psicólogos, que podem descarregar gratuitamente, em que nós chegámos à conclusão que todos os planos que se façam no campo da educação têm que ter esta ideia em mente, que é não há tal coisa como uma solução milagrosa que resolva todos os problemas, porque os problemas são multifacetados e, portanto, é assim que têm que ser equacionados. A complexidade não se reduz com a simplificação, reduz-se com conseguirmos gerir a complexidade e arranjar soluções diversificadas. O ano passado, em maio, houve a Semana da Saúde Mental, em que exatamente muitas destas coisas que eu falei já foram refletidas. Mas, uma vez mais, isto não é novo. Portanto, já em 2017, a Plataforma da Saúde Mental da União Europeia incentivava cuidados a nível da saúde mental ao longo da vida nos cuidados de saúde primária. Uma vez mais, saúde mental é bem-estar, não é doença mental. Doença mental, a psicopatologia é outra coisa. Pronto, como eu sou de psicologia clínica, às vezes pode criar confusão, mas isto é a promoção do bem-estar, a promoção do equilíbrio emocional, a promoção da saúde mental. E depois os cuidados no local de trabalho, nas escolas, nas universidades, nas residências séniores, nos serviços de saúde. As universidades a mesma coisa, nós estamos a falar de escola pré-universitária, mas na universidade a mesma coisa. E a OMS em 2020 veio a fazer também uma conferência muito interessante. Olha, uma das coisas das tecnologias é que nós podemos estar nestas conferências todas com muito mais frequência do que antes, não é? Para o melhor e para o pior, mas houve uma conferência muito interessante em que eles pretendiam dar um novo fogo ao movimento das escolas promotoras de saúde, a incentivar os governos a ter planos de contingência para futuras crises, para tentar evitar ao máximo que as crianças fiquem em casa e fiquem confinadas. E isto faz-me lembrar o projeto do professor David Justino de há uns anos, que realmente nós acabámos por não concluir por um milímetro, não é? Estivemos a 1 milímetro de criar um plano inovador, que inclusivamente seria inovador em termos europeus, mas pronto, ficará para outra vida e para outra ocasião. E então, nessa Semana da Saúde Mental, uma vez mais aparece este Sr. Cupers, que é a defender cuidados em saúde mental. Estão a ver que já vinham em 2017, mas ele agora reforça isto. Ações preventivas nas escolas, nas universidades e nos locais de trabalho. Agora, a escola não só é uma escola onde estão as crianças, como é um local de trabalho para os professores. Portanto, acredita para estes dois sítios. E intervenções específicas com populações de risco acrescido, onde eles, uma vez mais, identificam os jovens, os alunos e as mulheres com filhos, as professoras. Portanto, não quer dizer que as professoras sejam todas mulheres e tenham todas filhos, mas há realmente uma grande percentagem. E outra coisa interessante é dar voz às pessoas envolvidas. Ouvir as pessoas falar das suas necessidades e não assumirmos que as pessoas precisam disto ou daquilo sem as ouvirem. E ouvir as pessoas é avaliar, não é avaliar conhecimentos académicos, mas é avaliar conhecimentos de vida, é avaliar conhecimentos de estados emocionais, é avaliar pensamentos. E, portanto, neste novo regresso, estabelecer o bem-estar, que já falámos, mas também incluir nesta ação os professores, as famílias e a restante comunidade educativa, onde há tantas mulheres e tantas mulheres com filhos. E, portanto, nestas questões de avaliação, eu sei que estão a falar da avaliação dos conhecimentos académicos, mas eu estou-vos a falar de outra avaliação. Eu estou-vos a falar de avaliar o estado de espírito, de avaliar o bem-estar emocional e de avaliar o bem-estar emocional de todos os atores envolvidos, crianças, famílias e professores. E o bem-estar do ethos, portanto, do sistema escolar propriamente dito. Depois houve aqui este plano da 21-23 da Escola Mais, em que eu estive incluída neste grupo de trabalho que foi coordenado pelo professor Verdasca. E qual foi o problema que já aconteceu várias vezes, aliás aconteceu também com o professor David Justino, quando pensámos avaliar o que é que as escolas todas andavam a fazer. É que há escolas dos 8 e dos 80, dos 8 a 80, não é? Portanto, há escolas que são tão fantásticas que parece que qualquer legislação vai limitar a sua ação. E há escolas que realmente funcionam
um bocadinho pior, não é? E que têm que ser incentivadas a cumprir uns mínimos para se tornar um ambiente enfim, de saúde. E como é que isso se faz? Isso é que é complicado. É evidente que as escolas agora têm uma grande margem de autonomia, mas mesmo assim a autonomia das escolas é usada dos 8 aos 80. Há escolas que fazem bom uso disso e outras nem por isso. E, portanto, esta é a grande questão, é como é que as escolas podem ser todas incentivadas a transformar-se de uma maneira sustentável, de maneira a não limitar a inovação e a excelência de algumas, mas incentivar fortemente outras enfim, a superar-se. Nós fizemos algumas coisas, por exemplo, fizemos um concurso no final do ano passado, exatamente com esta ideia da participação dos jovens na definição das suas necessidades, um concurso que se chamava Mantém Solem, em que agora não vos vou falar, mas todos os agrupamentos foram convidados a concorrer e os resultados ainda estão para ser apresentados, já temos 18 vencedores, estamos a ver quando é que isso aparece, e este meu apelo para que as recuperações das aprendizagens tenham em conta a valorização de aprendizagens alternativas. Portanto, nós o que temos que avaliar não é só os conhecimentos dos jovens nas disciplinas, coisa que eu não vou falar mais porque não sei, mas é o que é que eles aprenderam em vez. Por exemplo, aprenderam a ser autónomos, aprenderam a gerir o seu tempo, aprenderam a criar eles próprios rotinas, aprenderam a tentar usar o seu tempo de lazer de uma maneira criativa. Nós temos que os ouvir para perceber o que é que eles aprenderam em vez, porque eles tiveram 6 meses em casa e, portanto, vão ter aprendido qualquer coisa. E é esta avaliação que também é importante. Pronto, e então, uma vez mais, verificar os outros profissionais se estão ou não estão também. O miúdo contava-me num dos focos grupo que o professor, no regresso à escola o ano passado, ia dar uns testes aos alunos, porque foi logo fazer um teste de qualquer coisa, e de repente teve uma coisa qualquer e mandou os testes para o ar e disse aos alunos para irem passear. Isto é uma descompensação. O professor, com certeza, que não faz isto todos os dias, nem aprendeu que isto era uma boa prática. Isto é um professor perturbado, que está em burnout, não é? E que de repente, perante 30 miúdos, manda os testes ao ar e diz aos miúdos para irem passear para o jardim. E, portanto, estas questões também têm que ser avaliadas e tem que haver uma intervenção adequada. Agora, eu também estive numa conferência da OCDE, vamos lá aqui, em que eram jovens que falavam da geração Z, portanto, vinham falar o que é que pensavam da escola e o que é que achavam que a pandemia lhes tinha trazido. Desculpa. A pergunta que eles tinham era: o que é que a aula tem a ver com o mundo real? Isto também é uma avaliação que tem que ser feita. O que é que a escola, que é mais ou menos igual à escola do século passado, tirando algumas tecnologias, não é? Do ponto de vista estrutural, o que é que as aulas têm a ver com o mundo real? E os miúdos diziam. Portanto, isto é uma avaliação feita por eles próprios e que fizeram um congresso para apresentar uns aos outros. E eles diziam: os professores deviam filmar uma estrutura das componentes críticas de cada matéria e davam aos alunos no princípio do ano. E o resto do ano era discutir aquilo. Pronto, isto é uma ideia que nós podemos pensar. Porque, por exemplo, eu tenho essa experiência num doutoramento, que é exatamente isso. Eu mando um vídeo de 6 minutos com o que eu acho estruturante da minha disciplina e depois as minhas aulas é discussão daquele vídeo e de um artigo paradigmático com os alunos. E eles também querem isto no pré-universitário. Eu não sei se isto é possível, mas isso é convosco, não é? Mas é uma ideia a considerar, não é? Depois eles dizem: a matéria é excessiva, e vai ser cada vez mais excessiva, porque cada vez há mais informação. E o Google sabe tudo e nós nunca mais vamos conseguir saber tanto como o Google. Pronto. Exatamente aqui. Porque é que não se transforma a matéria a memorizar em métodos de investigação de problemas e pesquisa de informação e soluções de validação da qualidade da informação? Isto é uma ideia deles. Portanto, eu estou aqui a citar o que é que os miúdos do secundário de todo o mundo andaram a dizer nesta conferência. E, portanto, o que eles queriam era: não, digam-nos como é que se arranjam, como é que se identificam problemas, como é que se vai buscar informação, como é que se sabe se a informação é boa ou não é. É isso que eles precisam agora para a vida e não propriamente memorizar.
E depois outra coisa muito engraçada que eu nunca tinha pensado, como gerir a competição e o conflito entre os professores, cada um achar que o seu assunto é mais importante que os assuntos dos outros, em vez de se focarem no interesse do aluno e no que é mais importante para a compreensão do aluno, para a motivação do aluno e para a vida do aluno. Já tinha pensado nisto. Portanto, eles acham que há tanta matéria porque os professores andam em conflito uns com os outros e não conseguem gerir entre eles o que é mais importante e o que é menos importante. Pronto, eu tenho a certeza que nunca tinham pensado nisto, eu também não, e muito menos tinha pensado que é essa a percepção que eles têm da razão, porque a matéria não é simplificada, é o conflito de interesses dos professores a quererem pôr a sua matéria como a mais importante. Pensem nisto também, porque isto é uma avaliação da percepção que eles têm sobre os nossos problemas. Pronto, então também querem saber como é que eles acham que a equidade não tem que ser disto nem daquilo, a equidade, ponto, a equidade é uma igualdade de oportunidades, e isso tanto vale ser de género como de idade, como de estatuto socioeconómico, é a equidade em si que eles acham que tem que ser garantido em toda a educação. Achei isto interessante, porque realmente não é disto nem daquilo, é de todos, e de todos estão lá todos incluídos. E depois outra coisa muito interessante que é assim, que valores a escola também tem que focar. A escola fala disto e daquilo, mas nós queremos saber como é que se lida com o fracasso. Sim, porque nós vamos ter fracassos toda a vida, toda a gente tem, só quem não tenta é que não fracassa, não é? E então, como é que se lida com o fracasso? Eles estão preocupados com isto, vão para os testes, têm mais notas e depois vão para casa e os pais aborrecem. Como é que se lida com isto? Como é que se lida com a exclusão social? E então, por exemplo, eles dizem a exclusão social, nós podemos pensar em questões macro, como a questão étnica, a questão de género, mas eles não estão tão preocupados com essas questões tão latas, estão preocupados com estas assim. O professor diz, façam grupos, e quando o professor diz façam grupos, está a gerar uma grande exclusão social na sala, porque há sempre miúdos que ficam de fora, e os miúdos que ficam de fora dão por isso. E, portanto, eles dizem, não façam isso, não mandem fazer grupos, porque ficam sempre uns de fora e estão sempre confrontados com esta exclusão social. Isto são problemas pequenos que nós às vezes descuramos e que nós temos que estar atentos. E a fazer uma avaliação é isto, é ouvi-los, é ouvir os problemas tal como eles os sentem, não tal como nós achamos que eles os deviam sentir. Pronto, e é isto, uma exclusão social é dizer, façam grupos e haver sempre 2 miúdos que ficam de fora dos grupos. E que são sempre os mesmos e que eles sabem perfeitamente que ficaram de fora e que já são identificados por toda a turma, provavelmente às vezes não pelo professor. Promover a autonomia, a flexibilidade, portanto esta ideia da autonomia, da flexibilidade, da confiança e o sentimento de pertença. Portanto, estas coisas é o que eles valorizam nos objetivos da educação e pronto, eles provavelmente porque acham que os professores se preocupam com o resto, ninguém me falou de aprendizagens escolares. Depois, outro congresso também da OCDE também, que foi identificado, isto também achei muito interessante, um estudo com 3.000 alunos que também incluiu Portugal, em que se fala que as competências socioemocionais diminuem com a idade. Isto não faz sentido, já normalmente, se as competências diminuem com a idade, a escola poderá talvez fazer qualquer coisa no sentido de tentar incrementar as competências socioemocionais com a idade, fazia todo o sentido. Depois há aqui competências que têm impacto no bem-estar e no sucesso académico dos alunos. E sabem quais são? A curiosidade, por exemplo. A curiosidade aparece como a competência número 1 para se associar ao sucesso académico. Temos que verificar a curiosidade dos jovens, temos que promover a curiosidade dos jovens. E isto é avaliação, é avaliar a curiosidade que aquilo que nós dizemos pode causar. Pronto, a regulação emocional e a regulação do stress também é muito importante para os jovens que são bons alunos não se espalharem nos testes por excesso de ansiedade que lhes bloqueia, segundo eles próprios dizem, toda a atividade cognitiva. E nós temos essa ideia que há miúdos que são piores alunos e que têm melhores notas e outros que são muito bons alunos e que não conseguem fazer nada em pressão. E, portanto, a outra coisa que se refere é que a menor violência, portanto, esta questão da provocação e do bullying e uma boa relação com os professores está relacionado com melhor bem-estar e melhor aprendizagem. Também temos que avaliar as relações com os professores e essa questão do envolvimento em bullying.
E pronto, entretanto também há aqui um plano da Unesco com a OMS em que se diz que agora temos mesmo que estar atentos a esta questão de detectar e monitorizar, isto também se chama avaliar, não é? Problemas de saúde física que muitas vezes, que vêm agora de situações clínicas que ficaram descuradas, ou da tal long Covid, portanto, que tem a ver com sintomas residuais em jovens que ficaram infectados e que na altura até podem ter passado bem, mas agora ficam com cansaço crónico, com distração. A distração nas meninas, por exemplo, é um sintoma que tem emergido agora e que não era habitual. Problemas de saúde mental, bem-estar, a aprendizagem socioemocional e depois aprendizagens escolares alternativas, laborais, artísticas, esportivas e a questão do impacto socioeconómico. Portanto, quando se fala de avaliação, para mim, tem que se avaliar isto tudo. As aprendizagens escolares também, mas estão a ver que é um ponto entre uma dúzia que eu pus aqui. Portanto, e isto não sou só eu que digo, também diz a Unesco, também diz a OMS e também dizem as estruturas internacionais. Portanto, uma vez mais isto, a recuperar as aprendizagens e validar as aprendizagens relevantes, o que é que eles aprenderam em vez de, e portanto ouvirmos entre nós cultivar este bem-estar, este equilíbrio emocional, a competência, a confiança, a abertura, a curiosidade, a flexibilidade e a participação. Isto são pontos que eles identificaram como importantes para o recomeço. Dar a voz às comunidades, nomeadamente aos alunos, mas eu imagino que os professores também deveriam ser ouvidos para identificar os problemas das escolas e ver o que é que se podia fazer e potenciar esta revolução, nomeadamente tecnológica, e capitalizá-la a nosso favor. E uma vez mais, não só os alunos, professores, famílias e por aí fora. Nós temos este programa que desenvolvemos, já desenvolvíamos antes da pandemia, que tem a ver com a promoção da saúde mental em contexto escolar, que não é para os professores ficarem técnicos de saúde mental, é para os professores conseguirem potenciar, poderem facilitar a saúde mental dos alunos através de tipos de intervenção em meio escolar. Neste momento, aliás, até temos outro projeto que tem a ver com promover o bem-estar e a saúde mental dos próprios professores. Eu estou quase a acabar, professor, deixe-me só dizer aqui uma coisa, que vocês conhecem isto, não é? O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, e entre várias coisas que eu não vou falar, tem aqui o bem-estar, a saúde, a coesão social e o ambiente. E, portanto, esta questão na própria legislação, vocês podem encontrar justificação para uma ação na área da saúde e do bem-estar e de todas estas coisas que temos aqui a fazer, porque isto tem que ser avaliado, tem que ser acarinhado, tem que ser promovido, tem que ser monitorizado, porque até faz parte do perfil de competências dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E, portanto, isto foi um projeto que nós tivemos, em que exatamente tivemos a ver o perfil dos alunos, inclui o seu bem-estar em relação a si próprio, o bem-estar em relação à sociedade, ser capaz de cuidar dos outros e ser capaz de cuidar do planeta. Portanto, quando nós estamos aqui a falar de ajudar o aluno a cuidar de si, a cuidar dos outros e a cuidar do planeta, nós estamos a seguir a legislação que define este perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. O nosso projeto era outro antes da pandemia, que era qual é que então, é ver do outro lado, qual é que é o perfil da escola que promove o perfil do aluno, ou seja, que promove este bem-estar do aluno, a coesão social e um ambiente saudável na escola. Nós fizemos este projeto, concluímos, entregámos o relatório também no Ministério da Educação, mas eu vou-vos só apontar 3 curiosidades, o relatório é grande, que emergiu a figura do diretor. Isto foi um projeto que fizemos em 9 agrupamentos do país todo, que seguimos durante um ano naquilo que nós chamamos uma gramática generativa, portanto, andávamos à procura das regras que as escolas podiam seguir, como se fosse um algoritmo mestre para conseguir identificar os seus problemas, as suas soluções, pôr em prática e avaliar. Então, a figura do diretor apareceu como uma figura-chave para conseguir ou não resolver problemas na escola. Isto é interessante, provavelmente os diretores deviam ter
uma formação especial, deviam ter um perfil especial, porque realmente há escolas que fazem coisas inacreditáveis, que agora não temos tempo para estar aqui a falar, e outras também fazem coisas inacreditáveis, mas pelo lado oposto. E, portanto, isso tinha que ser homogeneizado para bem do funcionamento das escolas. Depois, a outra coisa que emergiu foi trabalhar a relação com os pais e dos pais com a escola. E aqui o que aparece, contrariamente, às vezes diz, os pais não vêm à escola, outras vezes a escola não quer os pais. Os pais e as escolas não é a mesma coisa, e as escolas não precisam dos pais para professores, precisam dos pais para outras coisas. E às vezes há uma grande complexidade, que é quando os pais realmente fazem de professores e têm uma entrada na escola que é intrusiva da vida dos profissionais que lá trabalham. E isto emergiu várias vezes, da boca de professores, da boca de alunos e da boca dos próprios pais. Havia uma jovem que dizia: a escola é o espaço da minha autonomia. Eu aqui não quero os meus pais quero-os em casa para outras coisas. Os pais falam com a escola, mas os pais não são os professores. E outra coisa interessante, nós fizemos um exercício de memórias autobiográficas em que os miúdos tentaram perceber o que é o professor maravilha. E o que é um aluno maravilha, o que é uma escola maravilha. Pronto, fizeram vários depoimentos, nós fizemos também o nosso conteúdo, isto é um artigo que nós um dia destes vamos publicar, mas o que eu achei mais interessante foi isto: um dos atributos do professor maravilha é o humor. E o humor é um não atributo do aluno maravilha. Portanto, os alunos querem os professores com sentido de humor e os professores não querem os alunos com sentido de humor. Valorizam mais a aplicação, o trabalho, o bom comportamento. O humor não é valorizado. E talvez está um bocadinho o humor e a curiosidade, o estar bem, que aparecem muito ligados às aprendizagens. A escola não tem que ser um espaço de cómico, mas porquê é que não há de ser um espaço de humor também? Pronto, isto agora só para vos mostrar uns slides, foi uma coisa que fizemos durante a pandemia, que foi exatamente um congresso, exatamente onde eu vim agora, da Associação de Saúde Pública Europeia, em que tentámos chamar os jovens e chamámos a ser o capitão da tua saúde e da saúde do teu planeta. E, portanto, incentivando os jovens a participar ativamente neste processo, nas escolas. Portanto, não vale a pena nós fazermos grandes projetos para os alunos nas escolas, é mais interessante ajudarmos os alunos a organizar-se para eles próprios desenvolverem isto. Este é o congresso que fizemos também, que temos os tais 18 vencedores, que vocês espero que vão ouvir falar em breve. Foi um concurso nacional que passou nas escolas todas, em julho. Isto também ligado com o tal estudo do HBSC que o professor falou, foram umas brochuras que nós fizemos com o HBSC, que chamámos Ativa a Sua Escola. Estas brochuras estão disponíveis no nosso site, isto foi o site da apresentação, mas vocês podem ir ao site do Aventura Social e tem estas brochurazinhas, que é a matéria de facto, a avaliação das escolas no que diz, e dos alunos no que diz respeito a estas 6 temáticas, e há algumas estratégias de intervenção. Portanto, se quiserem podem segui-las e está para download gratuito, portanto podem utilizar à vontade. Ou, professor Justino, eu posso lhe mandar um em papel, nós só fizemos 200 em papel porque não há dinheiro. Eu vou ao site. Pronto, mas se quiserem papel com um autógrafo também lhe mando. Isso é outra coisa. mas não posso dar a todos, só conseguimos fazer 200 porque os cortes estão terríveis. Pronto, uma vez mais também tivemos neste fórum em que teve, por exemplo, o engenheiro Guterres, e que ele falou de um dos desafios desta pandemia é que nós não somos mais uma escola, nós somos um planeta, e realmente tudo isto começou com uma pessoa infectada e fomos todos parar a casa, e este vírus veio-nos dar esta ideia global em que nós temos que... E outra coisa muito interessante que falou numa conferência também a Prémio Nobel da Economia, a Esther Duflo, que foi esta pandemia veio tornar visíveis vidas tão improváveis e tão injustas que nós temos mesmo que nos ativar para tentar tornar o planeta globalmente um sítio melhor. E pronto, muito obrigada, este é o meu e-mail. Esta coisinha aqui disseram os meus colaboradores, acho que se tirarem uma fotografia vão ter aos sites, eu espero que funcione, eles garantiram-me que sim. E pronto, está aqui o meu e-mail se quiserem algum contacto.
E pronto, eu fico aqui 5 minutinhos à vossa disposição, peço imensa... Vamos aqui, vou interromper o... Obrigada. Obrigada, professora Margarida, pelas palavras e por partilhar connosco a experiência e fazer-nos sentir um pouco aquilo que disse. Na realidade, eu revi em muito aquilo que disse, eu e penso que os meus colegas também. Eu queria perguntar se alguém quer colocar alguma questão. Eu não quero falar demais, mas tenho aqui uma pergunta que eu se calhar gostava de responder aqui Pronto, é alguém que diz, isto é muito interessante, que é verdade que há aquelas coisas como a interdisciplinaridade que toda a gente diz e ninguém se atreve a dizer que não resulta, mas depois às vezes as coisas na prática não resultam e nós dizemos, não resulta. Do meu ponto de vista, o que temos que ver é, na nossa experiência que não resultou, o que é que não resultou e porque é que não resultou. E nós temos aqui a participação dos alunos, toda a gente acha ótimo, mas depois a verdade é que muita gente experimenta e as coisas não funcionam. E nada melhor do que ir ver o que é que não funciona. Nós tivemos aquele programa do Dream Teens, que muitos de vocês provavelmente ouviram falar, porque havia jovens, inclusive de Oeiras, de Cascais, em que durante 3 anos trabalhámos com jovens do país inteiro, foi um projeto financiado pela Gulbenkian, e foram jovens que definiram os temas, as suas intervenções, etc. E é interessante que no fim de 3 anos nós identificamos o que é que falha quando os projetos são participados com jovens. Nós já fizemos esse projeto com uma call que fizemos na televisão exatamente para não pedirmos às escolas para nos mandarem jovens. Quando pedimos às escolas para nos mandarem jovens, ou mandam os alunos melhores, ou os alunos piores, ou os miúdos do desporto, ou os miúdos da política, e não mandam o cidadão comum. E se nós falamos em participação dos jovens, nós não queremos que sejam as juventudes partidárias que venham em peso, uma de cada partido. Essas pessoas já têm um pensamento já muito formatado para serem participativos do ponto de vista da cidadania. Estão a ver? Porque nós temos que evitar, cada vez que queremos ações participadas, que é assim, olha, vocês agora vão participar, eu quero fazer isto e vocês vão participar comigo. Não é assim, participar é mesmo ajudá-los a eles próprios definirem até o que precisam e como é que querem participar. Há um livro que eu também provavelmente posso dar em uma biblioteca, que nós fizemos um livro na sequência desta experiência com os Dream Teens, e por exemplo uma das outras coisas é que nós por um lado damos aos jovens voz, mas por outro lado não tanto. Quando os jovens quiseram dinamizar as suas escolas no sentido de discutir com professores e com alunos o que é participar no espaço educativo, as escolas mandaram-nos dizer, não, venha cá a equipa, a professora, falar. Isto não faz sentido, ou seja, nós fazemos uma rede de jovens e quando os jovens querem apresentar os resultados, mandam chamar a professora para apresentar, não pode ser. E acontecendo a mesma coisa no Parlamento, também fui eu que fui convidada para ir lá, e eu mandei os miúdos, realmente, mas porque eles é que tinham feito o trabalho. E acha esta questão, onde este projeto falhou, enfim, não falhou, acho que foi fantástico, mas onde falhou mais foi exatamente na aceitação por parte das escolas, e não é todas, mas de algumas escolas, porque noutras correu muitíssimo bem, e na aceitação por parte das autarquias. Vocês não imaginam, as autarquias faziam o mesmo número, que era, muito bem, então venha cá, mas a participação dos jovens era ter um jovem no fim de uma mesa, de um congresso, em que no fim dizia uma coisa qualquer para 500 pessoas, todo nervoso, porque não está habituado a falar em público. Isso não é participação. Nós temos que encontrar modos de os levar a participar de acordo com as suas próprias regras, não é? E as autarquias sistematicamente mandavam-nos chamar a nós. Estão a ver, até uma vez, olha, uma autarquia, que eu tenho que contar esta história que foi incrível, que convidou-me para ir falar do projeto. E eu disse, não, há 3 jovens que querem ir e vão eles. Não, mas a eles não pagamos as despesas, só pagamos assim. E então, os jovens podiam ir, mas o comboio só a mim é que me pagava. Isto não faz sentido. Pronto, e porquê? Porque eu sou um profissional, podiam pagar, e a eles não, porque são jovens. O mundo não está feito para a participação dos miúdos, e portanto não vale a pena dizer que nós temos todos a experiência que isto falha, mas falha porque não demos a volta completa às coisas que é preciso fazer.
Pronto, isto é um assunto que eu acho que é muito, e eu vejo-os participar. Ainda agora nós, esta rede, eram 100 e tal miúdos que nós começámos a trabalhar com eles em 2014 e ainda agora sabemos onde eles estão, praticamente todos, e é incrível ver a força que este projeto teve na vida deles. E portanto eu acredito mesmo que isto é uma maneira de os ouvir, de os ouvir ter uma voz competente. Nós temos que os ajudar a aprender a matéria, porque senão eles estão a dizer a escola é boa porque faz bem à saúde, faz bem ao futuro. Isto não é um raciocínio complexo, não é isto que nós queremos de jovens de 14, 15, 16 anos. Mas, portanto, debater com eles as matérias e depois arranjar com eles cenários onde eles possam expressar-se e discutir uns com os outros nós fizemos um congresso de 2 dias ali no IPDJ na Expo, em que os jovens foram eles que falaram, foram eles que organizaram os simpósios. Aliás, fizemos 2, porque fizemos outro na Faculdade de Universidade a seguir, fizemos um nos Açores já organizado por eles. Portanto, isto funciona. Nós temos é que burilar pequenas coisas que não estão feitas para que isto aconteça. Pronto, professor, agora vou-me calar. Tenho mais 3 minutos. Um comentário de Carlos Silva, não sei se teve a oportunidade de ver, que colocou aqui na Era isso que eu estava a responder agora. É interessante que ele refere essa dificuldade que os alunos também têm de se dizerem que querem participar, não é? De serem eles também, quando é solicitada a participação, eles optarem por dizer eu quero participar, eu vou fazer. Eles também sentem essa dificuldade e isso de facto tem que ser trabalhado. E é importante que seja assim. Não sei se mais alguém quer fazer... não sei se posso. Sim, Maria João Saraiva. Bom dia. Obrigada pela presença e pela colaboração. Eu gostava de fazer aqui um ou dois comentários, uma vez que que é trazido esta questão das privações e dos jovens e dos efeitos. Eu penso que há aqui uma questão que se calhar todos deveríamos pensar, que é, independentemente da grande dificuldade e da complexidade que possa pensar sobre isto, eu acho que nós se calhar temos que assumir e ter consciência de que esta situação que está... Tirou o som, Maria João. Que esta situação, obrigada, que esta situação que estamos a viver é uma situação de privação e, portanto, eu penso que a questão da recuperação e da avaliação tem que previamente ter a aceitação clara, sem receio, de que as pessoas, as crianças, os bebés, as crianças, os jovens e nós, mas sobretudo os jovens que se estão a desenvolver e que nós estamos preocupados com a questão da recuperação, estão a ser privados de condições de desenvolvimento e de aprendizagem muito importantes. E, portanto, para que nós possamos pensar na recuperação das aprendizagens, eu penso que nós temos que pensar como não continuar a privar os jovens e as crianças de condições de se desenvolverem de uma forma inteira e terem os recursos necessários para poderem fazer as aprendizagens. E isto é fundamental. Preocupa-me bastante, a professora falou da questão dos jovens e estamos aqui dirigidos mais ao secundário e ao básico, mas eu vou partilhar convosco uma grande preocupação que eu tenho, porque eu acho que esta situação da privação, e podemos pegar em 2 ou 3 coisas muito simples, que é o medo com que os jovens estão a crescer, o medo dos outros, o medo da relação, a privação das relações sociais, a privação da espontaneidade, a privação da sua identidade pessoal com a questão da máscara, portanto podemos situar aqui, e esta situação preocupa-me ainda mais na questão dos bebés e das crianças que estão privados de condições de desenvolvimento muito importantes e que vão ter impactos enormes nas aprendizagens. Porque quanto mais baixa é a faixa etária, maior é o impacto, maior vai ser o impacto um pouco destrutivo, digamos, desta situação. E, portanto, eu penso que é de louvar nós conseguirmos encontrar alguma coisa de útil e algum ensinamento, mas eu acho que nós também não podemos perder a consciência da devastação que é nós termos crianças a desenvolverem-se com medo todos os dias, medo de matar os pais, medo de matar os avós, crescerem numa culpabilidade que é doentia e que não vai ser boa, e portanto nós não podemos ignorar que os miúdos estão com estas condições
dentro deles e, portanto, estão com diferentes recursos para aprender. Eu vou-vos dar um exemplo muito sumário, por exemplo, de um miúdo de uma escola onde eu estou, que é um miúdo que é pacífico, é um miúdo que nunca criou problemas e no outro dia encontra um miúdo cá fora, na escola, encontra-o sem máscara e atira-se a ele e desatam numa pancadaria. Isto é uma situação um bocadinho preocupante. Eu não vou expor aqui para não expor o miúdo, mas quer dizer... Maria João, peço desculpa de estar a interromper, eu só queria fazer um comentário que está a dizer, porque eu tenho mesmo a reunião que eu tenho a seguir, sou eu que a tenho que abrir, portanto se eu não apareço fica tudo para entrar. Eu acho que tem toda a razão e eu estou muito preocupada também nomeadamente com os mais novos, não é? Com os 5 anos e antes. Eu tenho uma reunião agendada com o professor David Justino exatamente para falarmos dessa questão dos 5 anos e antes. Vamos lá ver, talvez ouçam falar de nós outra vez a propósito disso, se nós conseguirmos arranjar condições. De qualquer maneira, esta ideia da participação dos jovens e de ouvir os jovens, nomeadamente esses medos, que nós todos estamos a gerir o medo, não é? Portanto, estamos a gerir o medo. É uma coisa. A participação dos jovens de 5 anos também é possível, tem outras modalidades, mas também nós temos experiências, temos os Dream Teens e temos os Dream Kids, e portanto temos miúdos de 5 anos a fazer também esse percurso. Olha, eu peço imensa desculpa da minha enfim, é grosseiro abandonar-me assim, mas eu tenho que sair mesmo. Boa conversa e depois fico à vossa disposição para o que for preciso, está bem? Ok. Obrigada, Flora, obrigada. um grande abraço também, Obrigada. muito obrigado Deus, também pela professora, colaboração. Muito obrigado. Obrigada. Maria João, não sei se quer concluir. Já não Quer temos dizer, depois. obrigada. Obrigada. Não Eu temos não, para responder, mas esta se questão, quiser eu acho que ideia. sim, eu acho que esta questão é muito complexa, mas eu acho que, apesar de ser complexa, se nós fugirmos a esta questão e entrarmos numa coisa que é, foi tudo ótimo e agora desenvolvemos as tecnologias, agora até descobrimos que estamos maravilhosos porque nos contactamos, eu acho que nos vamos deixar de focar naquilo que é essencial, que é de facto, nós estamos a privar os miúdos de um desenvolvimento saudável e de condições ideais para aprender. E, portanto, se os queremos recuperar, temos que ter todos esta consciência disto. E, portanto, se queremos ajudar e recuperar, não é estar a dar matéria e estar a convencer os miúdos que o que está a acontecer é ótimo e que é assim, porque isso não vai ser bom para ninguém. Posso só acrescentar uma coisa na sequência da intervenção da Maria João. Justamente, pois, esta questão da autonomia como um indicador positivo na sequência do fechamento e do isolamento dos jovens parece um bocado distante, quando não tem nada disso. Pelo contrário, alunos de excelência, vi ali uma quebra imensa da motivação e da autonomia que eles já tinham. Portanto, independentemente disso, agora na sequência do que diz a Maria João, eu gostava de, não sei se os colegas leram, ou se não leram, há um livro, estudo breve, de uma filósofa italiana de Roma, Donatella Di Cesare. Ela tem um pequeno capítulo, uma espécie de mini capítulo sobre essa questão do medo, que ela chama a fobocracia. Justamente, a dada altura, ela diz justamente que um dos piores e mais trágicos efeitos da pandemia e deste fechamento foi justamente a criação de uma espécie de bolha imunitária, de uma comunidade passiva, desagregada e despolitizada, diz ela na página 65. E justamente é isto. A experiência que eu tenho, e Maria João e tem absolutamente razão, é que eu não vejo isso só na parte dos alunos, também na parte dos professores. Eu vejo medo, stress, ansiedade, fechamento, isolamento, se calhar agressividade, passividade, de obediência da parte dos próprios professores. Eu acho que isso ainda é mais grave. E dos alunos, para mim, é claro também. E até uma consequência que se prolongou no tempo e demasiado no tempo. E ainda hoje eu continuo a notar isso, esses efeitos absolutamente trágicos desse isolamento e desse fechamento. Portanto, essa questão também é psicológica, é uma questão também, como disse a professora, que tem a ver com a saúde mental, etc. Mas, infelizmente, isso irá prolongar-se no tempo. Eventualmente, isso teria que ser repensado, para além depois da abertura das escolas, etc. E até da própria sociedade. Independentemente disso, teria que se pensar nessa questão. Mas pronto, recomendo aos colegas este livro, que está a tradução. Obrigada, colega. O professor David tem obrigado. a mão
a pedir Eu participar. Faz favor. levantei porque, já porque gostei muito da exposição feita pela Margarida, e eu julgo que a Maria João colocou aqui um último problema que eu acho que é um problema decisivo. Mal seria, ou pelo menos não seria razoável, se nós não tivéssemos agora na ressaca daquilo que foi a pandemia e do confinamento, não é? O grande problema que existe é precisamente que isto não vamos superar isto a curto prazo. Ou seja, isto vai deixar marcas, não é? E, portanto, nós temos que estar alerta e temos que estar, de certa forma, porque eu próprio noto nas minhas aulas que há, por um lado, uma vontade de nos libertarmos desses medos, e, por outro lado, digamos que o cuidado que há que ter, precisamente para não entrarmos novamente em situações de contágio generalizado. Nós não estamos libertos da pandemia, e eu não sei se não teremos novas pandemias no futuro, quer dizer, porque elas sempre existiram, não é? Elas sempre existiram. E, portanto, aquilo que são os tais males que são tradicionais e que não mudaram, não é? E, portanto, o nosso nível de exposição é sempre muito grande, principalmente porque, na verdade, as próprias mutações de vírus, não é, vão conduzir precisamente ao aparecimento de novos surtos pandémicos, não é? Eu não sei se as alterações climáticas ou não estão a favorecer ou não, é uma hipótese, mas não creio que haja evidência suficiente para nós tirarmos essa conclusão, porque se for assim, então ainda é pior, porque as alterações climáticas não se mudam de um dia para o outro. E, portanto, nós vamos ter que nos reencontrar neste novo contexto, não é? E a escola é, digamos que, um espaço que é um espaço contagiável em todos os sentidos, ou seja, esta ideia de nós fecharmos a escola a tudo não tem sentido absolutamente nenhum, não é? Agora, aquilo é que vai exigir de nós professores, digamos que uma atenção redobrada, daí que como é que nós vamos conseguir isso? Não é? Porque, quer dizer, nós temos um currículo extensíssimo. Se por acaso houver qualquer decisor político ou queira reduzir, por exemplo, a carga horária de qualquer disciplina, está tramado porque tem logo as associações de professores, mais os sindicatos, mais tudo a contrariar tudo isso. E, portanto, como é que nós vamos lidar com isto? Não é? Porque, na verdade, as condições são muito importantes. Há dois outros aspectos que eu julgo que também são importantes. Se calhar eu sugeria também à Judite, e eventualmente, nós tínhamos aqui os 15 minutos de pausa, a ver se podemos atrasar um bocadinho, 15 minutos, porque eu acho que os temas que foram aqui abordados são suficientemente importantes para isso, não é? Mas dizer o seguinte, no fundo, aquilo que se abordou muito aqui foi o chamado clima escolar ou ambiente escolar. Ou seja, os ambientes mais saudáveis ou menos saudáveis, mais integráveis ou menos integráveis, ou integradores, perdão, e depois também o papel das lideranças, não é? Ou seja, aquele estudo que foi feito, a importância do diretor. Eu acho que não é só o diretor, são todas as lideranças que estão, digamos que, encaixadas na direção. Eu julgo que são precisamente para criar climas favoráveis à aprendizagem. E esses climas favoráveis à aprendizagem, em primeiro lugar, não dispensa a confiança. A confiança é contrária ao medo, não é? E, portanto, nós só podemos combater o medo com confiança. E aqui temos que ser muito rigorosos, porque a flexibilidade excessiva não gera confiança, gera desorientação. Não é? E, portanto, nós temos que ser temos que nos agarrar a alguma coisa, não é? Temos que ter algo de fixo em que possamos confiar. E depois ter uma margem de flexibilidade para permitir encontrar respostas não standard, ou seja, respostas que não são pré-concebidas,
não é? São respostas que têm que ser criadas em cima do problema, digamos assim. Não é? Ora bem, isto é um desafio enorme. É um desafio enorme para todos, fundamentalmente para os professores. Não vamos agora aqui ignorar que os professores podem ter um papel fundamental. As lideranças têm um papel fundamental. Portanto, mas é precisamente a única forma de combater o medo é a confiança. E, acima de tudo, não dar a imagem de que isto é uma rebaldaria, desculpem-me o termo, não é? Cada um faz o que entende, não é? Porque para gerar confiança nós temos que trabalhar mais em conjunto, em primeiro lugar, e em segundo lugar temos que ser mais, como é que eu ia dizer, eu não estou a dizer que só tem que haver uma voz. Não, tem que haver coerência entre as vozes. Ou seja, temos que ter várias vozes, mas elas têm que ser coerentes, façam um objetivo comum, gerar confiança. E gerar confiança é gerar confiança nos professores e gerar confiança nos alunos. Isso é talvez o maior desafio que nós temos. Agora, como é que nós vamos desencadear esse tipo de ações? Eu julgo que não é necessariamente com projetos. Tem a ver com a vivência do dia-a-dia. É um projeto global de escola, não é? Que tem a ver com a forma como as pessoas se comportam e com os valores, as concessões e, digamos, os adquiridos que não são removíveis, não é? Porque é assim, nós só podemos ter o grau de incerteza que existe agora é enorme, mas a incerteza só tem sentido se soubermos lidar com a certeza, não é? Ou seja, nem tudo é incerto. Não é? A incerteza tem um papel muito importante, mas se nós não nos agarramos a alguma coisa, então não geramos confiança. E a incerteza gera o medo, gera a ansiedade, gera a desorientação e gera mau clima. E, portanto, o desafio maior é este. É como é que encontramos este ponto de equilíbrio. Não sei se ajudei, se não ajudei, mas foi um pouco, digamos, a conclusão que eu tirei precisamente desta primeira hora. Eu penso que alguém quer colocar alguma questão? Não, então se não se importar, ou se todos concordarem, fazemos 10 minutos de intervalo em vez dos 15, para recuperarmos algum tempo. E daqui a 10 minutos estamos para iniciar então as próximas experiências dos agrupamentos que querem partilhar, que vão partilhar connosco até às 11h20. Pode ser? Posso dizer uma coisa, Judite? Sim. Sim. Eu queria só agradecer ao Sr. Professor por ter mudado o foco da avaliação. Acho que nós precisávamos desta diversidade. Muito obrigada. Obrigada, então. Então vá. Eu vou fazer mais. Voltamos. Não gostas? Então, até já.